Olá, meus amigos, eu sou o professor Jean Alves Cabral e estamos aqui apresentando essa pauta, esse tema, para tratarmos de um assunto da máxima relevância para os participantes do curso de Naturologia Clínica da Faculdade ICECAP. Trabalho conclusivo de curso, TCC. Uma pauta expressivamente voltada para os alunos, portanto, de feições bem técnicas. Pedirei a máxima atenção ao passo a passo. Naturalmente, todos os alunos têm uma conexão direta com nossa coordenação e, evidentemente, que questões peculiares, particulares, serão tratadas em separado. Isto dito, passemos à nossa apresentação programática. A construção do TCC, curso de Naturologia Clínica. Sou o professor Jean Alves Cabral, como já disse, coordenador do curso de Naturologia Clínica da Faculdade ICECAP, sediado em Brasília, Distrito Federal, e com algumas subsidiárias pelo Brasil. O meu site pessoal como professor para suporte para o aluno é o professorjean.com. Ok? Vamos lá. Primeira parte do TCC. O que é o TCC? Trabalho conclusivo de curso. Em nosso curso, o nosso TCC, Trabalho Conclusivo de Curso, é um artigo que deverá ter um mínimo de 7 e um máximo de 20 páginas. O primeiro passo para poder desenvolver esse trabalho é definir qual é o nosso tema. Portanto, qual é o seu tema, o seu título para o seu TCC? Esta questão é uma questão absolutamente pessoal, particular e, sob nenhuma hipótese, pode ser trabalhada por outra pessoa. O trabalho conclusivo de curso ele é pessoal, particular. Portanto, ele expressará uma intenção da alma. Enquanto naturologista formado, o nosso aluno apresentará ao mundo, entre um mínimo de 7 páginas e um máximo de 20 páginas, o seu trabalho conclusivo. Repito, qual é o seu tema? Defina isto. E, ao definir o tema, qual o seu título? Para a definição do título, o segundo passo é o seguinte: qual é o motivo para o tema que você escolheu? Se na primeira parte você define um título, você define um tema, no segundo passo você precisa responder a você mesmo, e isso vai ter que aparecer no trabalho, qual é o seu motivo para esse tema que você escolheu. Talvez a pergunta pudesse ser feita de outra forma. Poderia ser feita assim: por que queres fazer o artigo sobre esse tema que você escolheu? Isto é muito importante definir, porque o seu trabalho ficará dentro de uma caixa bem organizada que vai tratar exatamente do tema e do título pelo motivo que você decidiu. Isso pontuado, passamos ao terceiro passo. O que você já tem escrito sobre o seu tema? O que você já escreveu? Você tem alguma anotação? Você já sublinhou algum trecho de algum livro, de alguma revista? Você já tenha guardado talvez algum vídeo, algum material que fala sobre o seu tema? Porque isso é fundamental para dar substância aos argumentos que você vai querer constituir para apresentar o seu tema. Se você ainda não fez isso, corra, tem que fazer com urgência. Porque para escrever o tema, você terá que colocar o seu tema dentro de um ambiente intelectual já existente. Então, por exemplo, se você escolheu falar sobre geoterapia, você terá que encontrar no ambiente dos livros que falam sobre geoterapia os argumentos, as pautas, a origem, todas as questões relacionadas à geoterapia. Se o seu tema é sobre uma planta, você terá que fazer consultas à Anvisa, à Embrapa, à Farmacopeia Brasileira e assim por diante. Então,
o que é que você já tem escrito? O que é que você já reuniu? E se você não tem nada escrito, o que é que você já tem nas suas mãos? Bom, você tem o material do acervo do curso. Se você entrar nos módulos do curso, você vai ver que tem bastante material para ajudar você a encontrar os argumentos, textos, ideias dentro do sistema acadêmico do curso. Ok? Bom, vamos ao quarto passo. O quarto passo é que você precisa compreender a estrutura e a organização do seu TCC. Você tem que compreender a estrutura e então vai organizar o seu trabalho conclusivo. Portanto, vamos ver agora as fases do TCC. Este é o nosso quarto passo na construção de uma apresentação que seja consistente. Para que isso funcione, então vamos considerar alguns pontos, poucos pontos, mas que vão nos ajudar a fazer o artigo de maneira organizada e bem desenvolvida. Vamos lá. Como já disse, você vai entrar agora nas fases do TCC, estamos no quarto passo, e aí no quarto passo você vai ter que fazer o título do seu trabalho. Pegue uma folha de papel em branco, agora, caneta, de preferência canetas de diversas cores, para que você possa anotar coisas mais relevantes, que te dão mais atenção ao que vai fazer. Escreva nesta folha de papel em branco agora o título. O título deve ser curto e objetivo. Então, a importância do óleo de hortelã nas doenças respiratórias. Ponto. Direto e objetivo. É um exemplo. A importância da alimentação natural para a saúde humana. É um título direto e objetivo. Escolha um título que seja direto, objetivo. Segundo aspecto. Como seu título tem um objetivo, e isto é o objetivo do seu tema, escreva nesta folha agora, para você, qual é o objetivo do seu tema. Escreva isto. E esse objetivo deve ser direto, único e, repito, de novo, objetivo. Por que eu dou tanta ênfase à palavra objetivo? Porque tem pessoas que, ao escreverem a razão, o motivo para fazer o seu TCC, ela escreve assim: eu estive pensando durante anos que a importância de nós comermos de maneira saudável precisa ser desenvolvida. Então, por causa disto, já está ficando longo demais. Seja direto. O título vamos citar aqui o exemplo: a importância da alimentação natural para a saúde humana. É o exemplo de título. Agora vamos escrever embaixo o objetivo: apresentar ao leitor os pontos mais relevantes sobre alimentação natural na saúde humana. Isto é a descrição do objetivo, que é único e de maneira direta. Outro ponto importante: quais são as metas do seu tema? No máximo 4 pontos. Para poder demonstrar isto que você está desenvolvendo, precisamos organizar uma apresentação. Então, vou fazer isso aqui na tela para que você possa acompanhar, ok? Então, muita atenção. Vou fazer isso na tela com você aqui para que a gente possa construir. Estou abrindo aqui um painel novo. Vamos construir nosso TCC. Vamos lá? Então aqui eu vou abrir um espaço. Vou colocar aqui uma área para que eu possa escrever com você. Eu vou dar um exemplo, certo? Eu vou dar um modelo. Dar um exemplo, um modelo.
para que você possa se achar no processo. Vamos lá. Muita atenção. Passo a passo, bem devagarinho, para que tudo fique às claras. Ó, peraí. Deixa eu ajeitar aqui para ficar tudo bonitinho. Só um instante. Ok. Muito bem. Vamos lá. Vamos construir o nosso TCC. Então, primeiro, título. A importância da alimentação natural na saúde humana. Isso é um exemplo, beleza? Vamos lá. 2. Objetivo. Apresentar aspectos relevantes da alimentação natural na saúde humana. Ó, eu estou começando a construir, ok? Em tempo real, colocando diante de você a apresentação aqui, face a face. Beleza? Próximo passo. Metas. Olha agora, atenção para as metas. Muita atenção na questão das metas. 3.1, porque é um subitem das metas, ok? O que é alimentação natural? Definir isto. Vamos lá. 3.2. Como funciona o organismo humano na parte digestiva e nutricional. É uma resenha, ou seja, bem breve, porque é um artigo, você não vai escrever um tratado sobre isso. 3.3. Como os alimentos naturais favorecem nossa saúde. 3.4. Fechar com a comparação entre alimentação tóxica e saudável. Então, vamos lá, deixa eu organizar melhor isso aqui para ficar bem encaixadinho e aparecer bem organizado para você na tela. Pronto, agora vai ficar bem organizado aqui. Deixa eu melhorar isto. Olha aí, que beleza. Pronto, agora está bem organizado. Então tá aí, criei agora aqui. Veja, eu levei 2, 3 minutos para definir o título do meu TCC, o objetivo do meu TCC e as 4 metas que eu quero escrever no meu artigo. Então, note, eu tenho título, eu tenho objetivo e eu tenho metas. Ficou claro? Muito bem. Isto definido, então vamos para o texto. Vamos agora construir o texto. Como é que eu vou construir o texto? O texto precisa ter, primeiro, introdução. O que é que eu vou colocar na introdução? Eu vou escrever sobre isso aqui. O objetivo deste trabalho é manifestar os aspectos relevantes da alimentação natural na saúde humana sob o ponto de vista da naturologia clínica.
Ao longo deste artigo, pretendemos demonstrar o que é alimentação natural, como funciona o organismo humano na parte digestiva e nutricional, evidentemente com uma breve resenha. Pretendemos demonstrar como os alimentos naturais favorecem nossa saúde e pretendemos concluir com uma comparação entre alimentação tóxica e saudável, apontando para o caminho que mais favoreça a nossa saúde. Então você vai escrever na sua introdução isso que está aqui e que aponta para o que é o seu TCC. Ficou claro? Então isso aqui, no quarto passo, será o grande segundo momento em que você vai escrever o texto. Isto feito, aí você agora vai começar a colocar a sua alma no texto. E aqui eu não tenho como construir para você. Por quê? Porque é você quem vai abordar o tema. Mas eu posso lhe dizer o seguinte: quando você fizer a abordagem do tema, tente trabalhar o temor das pessoas para algum problema que o seu trabalho vai apontar e vai explicar. Qual é o grande problema que o seu texto ajuda a enfrentar? Qual é o assunto que você escolheu? Ele serve para quê? No caso do exemplo que eu estou apresentando, o grande problema é a alimentação tóxica. Aqui, ó, esse é o grande desafio, alimentação tóxica. Então, no meu exemplo, eu vou escrever algo nessa parte do texto, depois da introdução, onde eu crie nas pessoas um temor. Como é que faz para desenvolver isto? Veja, para você estimular o temor de uma pessoa, você precisa apresentar fontes, dados, fatos de autoridades devidamente reconhecidas. Você não pode vir com conversa boba. Você tem que ter um negócio consistente. Então você vai consultar materiais, instituições que deem suporte ao que você quer escrever. Vou dar um exemplo, usando esse tema que eu estou sugerindo aqui como exemplo para dar esta aula e explicar. Se eu vou falar sobre alimentação saudável e alimentação tóxica, eu entro na internet e digito assim: intoxicação alimentar, dados. E vai aparecer um monte de artigos. Aí eu vou verificar esses artigos procurando os dados. E esses dados têm que ser dos últimos 3 anos. Preste atenção nisso. Então, eu vou procurar, por exemplo, Sociedade Brasileira de Dieta, Associação Brasileira de Alimentação, Associação Veganista, a Associação Vegetariana. Eu vou entrar em 4, 5 sites. Lá você vai ter os dados que vão mostrar o tamanho do problema que é a intoxicação alimentar. Vão mostrar o grande problema que é aquele assunto que eu estou procurando. Qual é o tema que você está procurando? Digite na internet, procurando o tamanho do problema que você se propôs enfrentar. Entendeu isso? Bom, aí você vai ter fatos para começar a escrever. Segundo a Associação Brasileira de Alimentação Saudável, milhões de brasileiros estão sofrendo de doenças decorrentes da alimentação. E ali eu vou citar, segundo a fonte, aí começa a entrar as fontes. Segundo a fonte tal, a Revista Brasileira de Alimentação Saudável, na edição tal, do ano tal, escrito pelo fulano de tal, no ano tal, tudo bonitinho. E vai juntando e vai colocar lá o que fundamenta. Então, assim, quem vai ler teu artigo, pega ele, entendeu qual é a introdução, ele já entendeu, e agora ele entende que você vai enfrentar um problema. E aí eu tenho interesse em ler seu texto. Por que eu tenho interesse? Porque você está me mostrando uma coisa que causa medo. A intoxicação alimentar é um perigo. Eu não quero ser intoxicado. O que é que tem no teu artigo que pode me ajudar? Mas se você escolher qualquer outro assunto, porque eu estou usando esse como exemplo, você tem que me mostrar um temor, um problema, que me faça querer... Opa, peraí, como é que é isso aí?
Eu tenho interesse. Mas você só tem poder para fazer isso se você apresentar fatos e dados que mostrem que há, de fato, um problema. Por que alguém vai ler um artigo de uma coisa que não serve para nada? Então, tem que ter um problema que você vai enfrentar e vai mostrar como pode ser resolvido. Aí isso é infinito. A quantidade de temas que envolvem problemas e dificuldades aí é muito grande. Então, você tem a liberdade de encontrar o seu tema. Beleza? Então, logo depois, a criação da curiosidade. O que é isso? Criação da curiosidade. Você agora vai trabalhar a curiosidade. Como é que é isso? Esse negócio de trabalhar a curiosidade. Você vai entrar no seu texto, digitando o seu texto, e vai no texto escrever as questões que estão ligadas a essa posição aqui. Você vai começar a demonstrar no seu texto, depois que você já mostrou, depois que você já demonstrou o problema aqui do temor, certo? Depois que você já demonstrou o problema do temor, você não demonstrou isso aqui? O problema que havia? Agora você vai começar a resolver o problema. Como é que você resolve o problema que você disse que existe? Você vai começar a escrever. E aí você tem que despertar a curiosidade das pessoas para ler o seu artigo. Neste caso, eu escreveria assim: você sabia que a alimentação natural pode resolver essa dificuldade com relação à alimentação tóxica? E aí a pessoa pergunta a si própria, lendo o seu texto, como? A alimentação orgânica. Entendeu isso? Então, o temor que você criou aqui está em azul na tela. O temor. Você agora vai começar a discutir apresentando curiosidade. Alimentação orgânica? O que é isso? Alimentação orgânica? Eu nunca ouvi falar disso. E aí você vai dizer, existe uma linha de alimentos que são produzidos pela agricultura familiar livres de agrotóxicos. Opa! Você sabia que essa alimentação é mais saudável? Veja os riscos da alimentação com agrotóxico e sem agrotóxico. Segundo a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, é assim, Você fez a pesquisa. Então você vai citar as fontes e você vai desenvolvendo o texto, apresentando o temor e a curiosidade. Essas duas coisas têm que estar ligadas. Primeiro, cria o medo, o pavor do problema. Em seguida, a curiosidade, porque existe solução. Qual a solução? Então você abre o painel. Existe um caminho para se resolver aquilo. Joia, maravilha. Imediatamente, isso é um trecho curto dentro do texto, não é uma coisa de 5 páginas. É 2, 3 parágrafos, no máximo. O leitor já entendeu. Opa, tem um problema, alimentação que intoxica. Curiosidade, existe um caminho com alimentação orgânica? Sim. E aí? E aí? Estou curioso. Eu estou com medo e curioso. Joia? Agora você vai passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Você vai apresentar o tema. Agora vai entrar o conteúdo para valer. É aqui que você entra com conteúdo. Por quê? Porque você já passou a fase da curiosidade. A pessoa já não está mais curiosa, ela já está desejosa de que você apresente o assunto. E agora, como é que você vai apresentar o assunto? Como é que você vai desenvolver o assunto? Como é que você vai explicar o assunto para as pessoas? Como é que funciona isso? Vamos aqui. Vamos desenvolver isso. Só um instante. Vou mostrar aqui para você. Vou alterar isso. Em tempo real. Como construir o texto central do TCC. Como é que você vai fazer isso? Vou sumir com tudo isso aqui.
Sumiu tudo isso. Nós já passamos essas etapas, ok? Já passamos por essas etapas aqui. Quais as etapas pelas quais a gente já passou? A gente está acompanhando aqui a ordem da exposição das questões, tá certo? Nós vimos passo a passo uma série de itens. Os itens são estes. Nós vimos a introdução do tema, abordagem, você está construindo o seu texto. O seu texto. Você tem introdução, você vai fazer a sua introdução aqui, está bonitinho em azul. Depois você vai fazer uma abordagem de um problema explorando no texto o temor, qual o problema. Aí, em seguida, vai despertar a curiosidade. Como é que você faz isso? Trabalhando que existe. Olha, você vai explorar o assunto das metas. Você vai mostrar com criatividade. Olha, existe uma saída para aquele problema lá. Beleza? Isso feito. Então, você passou a fase 3. Agora você vai para a explicação interna do tema. E aí a gente diz aqui, ó, 10 perguntas-chave. 10 perguntas-chave, em que você vai apresentar ao cidadão que está lendo. Ele vai enfrentar com desejo a solução. Bom, quais são as 10 perguntas-chave que vai aparecer no seu texto? Então, o que é, por quê, para quê, em que, quem, aqui, quando, quanto, como, onde, e quais. E deixa eu ajustar bem bonitinho para ficar aqui certinho na tela e a gente poder ajustar ele aqui. Espera aí, só um instante. Vai ficar bonitinho aqui. Espera aí, só um segundo. Estou construindo aqui em tempo real com você, certo? Olha aí, ó. Aqui, ajustei. Pronto, olha que beleza. Aí você diz assim, como assim? O quê? O que é? Por quê? Para quê? Em que? Quem? Quando? Quanto? Como? Onde? Quais? Meu amigo, entenda. O seu tema, seja ele qual for o seu tema, ele precisa responder e explicar para as pessoas que vão lê-lo, que vão examinar o seu artigo. As pessoas precisam ver no seu assunto, tá certo? Ó, o desenvolvimento do conteúdo. E este conteúdo deve responder ao longo do texto estas questões que são normais quando alguém quer saber sobre algum tema. Ficou claro? Olha aqui, ó. Você tem que apresentar isso aí. Você tem que agora desenvolver. Vai escrever sobre o seu assunto. Escreva sobre o seu assunto. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui para ficar bem bonitinho. Ó. Tá aí. O seu tema, ele tem que responder as questões. Então, agora, se o tema é geoterapia, fitoterapia, problemas emocionais, a parte da homeostasia, eletromagnetismo, fitoterapia, sei lá qual é o tema que você escolheu. O desenvolvimento do conteúdo. Mas onde é que nós estamos agora, nesse momento? Nós estamos aqui, ó, no item 4. Explicação interna do tema. Porque você já fez uma introdução, você já fez aqui uma introdução, nós já explicamos como é que faz. Você já criou o temor sobre um problema que existe, está aqui. Você já criou a curiosidade, você já desenvolveu isso no seu texto que você vem escrevendo. Agora você vai me explicar como é que é essa parada, por exemplo, de comida orgânica.
Então me explique, o que é esse negócio de comida orgânica? Por que chamo de comida orgânica, alimentos orgânicos? Para que serve isso? Em que isso pode ser desenvolvido, favorável? Quem é que faz comida orgânica? Quem é que planta? Quem é que usa? Quem é que compra? Quando é que eu posso achar essa comida orgânica? Quanto custa a comida orgânica? É mais cara, é mais barata? Como é que é isso aí? Como eu devo fazer para entrar nessa nova vida de comida orgânica? Onde eu acho comida orgânica aqui na minha cidade? Onde eu vou achar isso? E quais são os aspectos que eu nem cheguei a pensar, mas que ali na pesquisa vão surgindo ideias e questões que o meu conteúdo vai apresentar. Quando isso fica claro, você escreveu o miolo do texto. Porque o item 4, introdução, abordagem do problema, criação da curiosidade, isso aqui é curtinho. É no máximo uma folha e meia no máximo. Você já faz a introdução do trabalho. Agora, o miolo do trabalho, que pode ocupar 10 páginas, por exemplo, uma página para tratar de cada questão dessa no seu texto, no seu conteúdo. Agora, tem que ser um conteúdo papo reto. Tem que ser um conteúdo bem feito, onde você coloca a sua alma, onde você escreve coisas com segurança, contundência, esse conteúdo. Não pode ser assim um tema ralinho, coisa de preguiçoso, porque eu vou reprovar, os professores que vão examinar vão reprovar, e o cidadão que vai ler vai dizer que esse texto é uma porcaria, não serve para nada isso aqui. Então, põe a sua vida naquilo. Quando você põe sua alma, aí tudo se ilumina. Tudo ilumina, você está com o coração, Deus flui em você e as palavras vão aparecer. Joia? Bom, vamos fechar esse texto? Aí o texto tem uma última parte, que é o fechamento com a conclusão. O que é isso? Fechamento com a conclusão. Então você vai fazer agora suas considerações finais no seu texto. Como é que são as minhas considerações finais, professor? Volta para a etapa que a gente tinha visto lá no início. Aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Ok. Sim, voltamos aqui. Ora, você quer concluir mostrando a parte do fechamento? O fechamento é isso aqui, ó. Você realmente mostrou a importância da alimentação natural na saúde humana. O que é alimentação natural? Alimentação sem agrotóxico. Nesse exemplo, presta atenção, eu estou apresentando um exemplo. Joia? Para você ter mais ou menos uma noção comparativa. Você cria seu tema. Você, no fechamento, tem que, então, demonstramos ao longo desse texto que realmente a alimentação natural é a melhor para a vida humana, porque eu escolhi esse tema. Mas no seu caso, que não vai ser esse tema, você terá que demonstrar no fechamento. Demonstramos, pois, aí cita o título e explica por quê. Porque você no conteúdo cercou tudo e botou bonitinho. Joia? Bom, ficou claro? Vamos avançar aqui. Bom, fechado o tema, acabou. Você fez o fechamento. As 4 etapas estão encerradas. Vamos ao 5º passo do nosso TCC. Sempre lembrando, no mínimo 7 páginas, no máximo 20. Você tem que apresentar livros de fundamentação do TCC. Mas eu vou colocar aqui, em vez de livros, pode ser também artigos, pode ser citações de outros TCCs, onde você vai fundamentar o trabalho. Você vai fundamentar o trabalho, ok? E aí, como é que vai funcionar isso? Como é que você vai fundamentar isso com livros, artigos, citações? Eu vou colocar até mais aqui também. Citações de autoridades.
Também tem as citações de autoridades. Eu estou cercando tudo aqui, em tempo real, para ficar bem bonitinho para você ver. Então, você vai citar. E aí, professor, como é que eu faço isso? Está aqui. No curso de naturologia, você tem que trabalhar duas pautas ou duas áreas. Primeira, livros do curso de naturologia. Nós já informamos a todos os alunos que os livros que tem que ter citações, que tem que ter fundamentação, que você vai buscar embasamento naturológico, são Introdução à Naturologia Clínica, a apostila número 1, 5 conceitos básicos ou essenciais. 5 conceitos, não é básicos, está errado isso aqui. Vamos botar essenciais da Naturologia Clínica, que é o material oficial do curso, é o módulo número 2. Você vai buscar a fundamentação da naturologia, tem que citar. Não adianta nem... Não, vai ter que buscar a fundamentação, senão não é naturologia clínica. Tem que ter alguma citação do livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos, e você que é naturólogo do nosso curso já sabe do que é que estamos falando. E tem que ter uma citação ou mais da Ciência do Bom Viver. Isso aqui é obrigatório. É obrigatório. Não adianta nem choramingar, te vira. Você tem que buscar citações desses 4 materiais para harmonizar com o que você está escrevendo. Beleza? Aí vem mais coisa ainda. Ao longo do seu texto, respondendo aquelas questões, o que, por quê, para quê, em que, quem, quando, quanto, como, onde, quais, você vai dizer, segundo disse o doutor Manuel Lezaeta Charan, conforme disse Tanvir Jamil, segundo disse fulano de tal, e vai compondo os textos e resolvendo o artigo. Aí você também tem que escolher o mínimo de 2, preste muita atenção aqui, 2, e o máximo de 4 citações, textos, especificamente retirados da página do Ministério da Saúde, na área de atenção primária da saúde. No seu texto inteiro tem que aparecer, no mínimo, 2 citações, no máximo 4 citações, tá certo? Tiradas de obras de referência, do Ministério da Saúde. Aqui está o link, que eu, evidentemente, vou colocar lá nos grupos. Mas se você tiver alguma dificuldade para poder achar, deixe-me fazer aqui uma coisa muito legal que vai te ajudar aqui agora, você que está assistindo, ok? Tá aqui, ó. Esta é a página que eu estou mencionando. Esta aqui é a página, ó. Tá aqui, ó. Tô botando aí na tela agora. Esta é a página. Você tá vendo aqui? A página onde você tem os conteúdos que você tem que estudar. Isso aqui é do Ministério da Saúde, ó. Você vê aqui, ó, publicações. É a Biblioteca da Atenção Primária da Saúde. Aqui de cara já tem 4 documentos. Um deles é esse que está em verde, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Atenção Básica. Você vai ter que citar alguma coisa, certo? Para harmonizar o seu trabalho. Por quê? Porque nós, da Naturologia Clínica, nós estamos debaixo da Portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde. Nós somos profissionais de atenção primária da saúde. Portanto, é impossível que você seja sério, que você seja respeitado, que você tenha dignidade como profissional se você não diz de que área você é. E você é da atenção primária da saúde, amparado pela Portaria 849 de 2017. Então você não cita nada sobre sua área dentro da saúde pública do país? Você é um profissional, abre aspas, desmantelado, fecha aspas. Você sabe onde você está encaixado. Você tem que saber alguma coisa disso. E o curso colocou à sua disposição aulas sobre o SUS, sobre atenção básica, tudo isso.
foi colocado ao longo do curso. Então você sabe onde é que você está encaixado. No seu texto, isso tem que ficar claro. Ok? Nós não somos atenção secundária e atenção terciária. Isso já deixa claro que nós não somos adversários de médicos que fazem cirurgia, por exemplo, porque eles estão na deles, nós temos a nossa. Entendeu isso? E você está dentro da portaria 849 de 2017 na área de naturopatia. Então, sua área de atuação tem lá 6 itens. Você vai se apresentar dentro daquele ambiente técnico. Ok? Preste muita atenção nisso. O seu texto tem que deixar claro a sua autoridade na sua área. Não se metendo, não faça um texto criticando o trabalho dos outros. Critique um sistema errado, mas pessoas de hipótese nenhuma. Ok? Então vamos lá. Você tem aqui a biblioteca nossa, que o governo federal coloca à disposição. Preste atenção. Nessa biblioteca você tem cadernos, você tem livros, cartilhas, guias e manuais, e você tem revistas. Atenção para esses documentos. Eu vou repetir para ficar bem claro. Note, você tem que escolher o mínimo de 2 e o máximo de 4 textos para colocar num artigo que tem de 7 a 20 páginas. Então não é um tratado profundo sobre o assunto. Você vai fazer uma exposição bem sucinta, bem direta, ok? Escolha um tema com sabedoria. Aí você tem cadernos, livros, cartilhas, revistas, relatórios, tudo isso aqui. Na parte de publicações, ó, tá aqui, ó, política, publicações. Aí você tem os cadernos, ó, cadernos, tá aqui, ó. Você vai encontrar mais de 70 cadernos sobre diversas áreas. Qual delas você vai querer usar? Como é que você vai, se é que você vai querer usar os cadernos? Fica a seu critério buscar citações que sejam interessantes. Tudo isso aí você baixa de graça no seu computador. Segundo, aqui você tem os livros. Meus amigos, é um monte de livros. Aí trata de todo tipo de assunto. Preste atenção, você tem que entrar aqui, ó. Você tem que entrar nesse link aqui, ó. Tô botando aí na tela, para ninguém dizer que não entendeu. Tá aqui o link que você entra para você achar todos esses materiais, tudo isso que eu estou colocando aí. Você entra, aqui está a parte de revistas, ou cartilhas, guias e manuais. Tá aí, você vai achar aqui. E você vai achar também as revistas. São mais de 30, 40, sei lá, 50 revistas. É um monte de material. Sabe, material farto, abundante para a área que nós atuamos. Muito bem. A questão dessa bibliografia obrigatória, preste atenção para você não se atrapalhar. Quanto de textos eu posso copiar para fundamentar os meus argumentos? Às vezes, que argumentos? Que argumentos? Esses argumentos aqui. O que, por quê, para quê, em que, quem, quando, quanto, como, onde e quais. E eu vou botar esses argumentos onde? Quando você estiver seguindo isso aqui, meu querido, olha, preste atenção. O seu texto tem introdução, abordagem do problema, criação da curiosidade, aí as 10 perguntas-chave, que são essas aqui, e aí você faz o fechamento. Então, teu artigo é estruturado. Mas, para fazer isso, você vai citar questões dos 4 livros básicos que fundamentam a naturologia e vai citar ou livros, melhor dizendo, ou cadernos, ou livros, ou cartilhas, guias e manuais e revistas. Você vai utilizar isso para fundamentar, para dar autoridade ao teu texto e tirados do governo. Então, é coisa papo reto. O uso dos textos extraídos da bibliografia obrigatória só pode corresponder ao total de 25% de todo o artigo no máximo. Então você não pode sair só citando texto. Você tem que escrever com suas palavras seus argumentos, ok? Portanto, o uso de citações não pode ser acima de 25% do total do seu artigo, tá certo? Ficou claro? A evolução do texto ocorre de modo mais específico, quando você junta na sua escrita a parte que trata sobre as 10 perguntas, o objetivo e as metas do TCC.
e evidente a tua disposição para escrever. E não é possível que uma pessoa tendo 60 dias, não escreva 20 folhas de papel. Considerando que a folha número 1 é a capa. Considerando que a última folha é a citação de tudo que foi citado, livros, bibliografia, artigos, revistas. Considerando que você ainda vai botar 25% de tudo que está escrito, você pode tirar de maneira organizada, com coerência, e jogar lá dentro. E gráficos, e desenhos, e figuras que você pode enriquecer para deixar seu trabalho show de bola. Então, assim, de boa. 60 dias, para o cara entregar um trabalho fechado, para mim, assim, sou honesto, tá tudo bem que eu tenho muitos anos de experiência com isso. Eu escrevo 20 páginas numa tarde. Numa tarde. Bom, você vai dizer, pô, mas o senhor está treinado para isso, não é minha praia. Certo, 60 dias. De boa. E muitos alunos, quando entraram no curso, foram avisados. Tem um TCC lá no final. Então você teve 2 anos para ir definindo na tua cabeça um tema que seja bom para abençoar a vida das pessoas. É inaceitável que alguém não consiga fazer uma bobagem dessa. 20 folhas. É uma coisa simples, tá? Vamos lá. 6º passo. E agora fechando o nosso trabalho, fechando esta aula. A liberdade do tema e da forma da escrita tem que ter coerência. O que é isso? Tem que ter coerência. Então, o texto tem que ter coerência. Isso significa exatamente que você deverá fazer afirmativas que sejam ligadas às 10 perguntas-chave. Seja claro na sua manifestação. Por outro lado, o seu tema deve observar os aspectos já identificados para as etapas. Tudo que a gente explicou. O seu texto tem uma introdução, depois você enfoca o problema, depois você trabalha a curiosidade, desenvolvendo o objetivo central e as metas, ativa as 10 perguntas-chave e desenvolve o conteúdo e faz a tua conclusão. É um artigo, vai ficar show de bola. Faça o seu texto em perfeita língua portuguesa, obedecendo todas as regras gramaticais que são próprias de quem é um acadêmico de nível superior. Faça uma correção com quem entende de língua portuguesa. Não me envie com erros gramaticais e nem de constituição textual. Se for preciso, pague por esse serviço técnico. Veja, se você tem uma grande dificuldade para escrever, escreva do teu jeito, faz o teu trabalho e peça uma correção de língua portuguesa para um professor de língua portuguesa. Entendeu? Normalmente, um professor de língua portuguesa vai cobrar R$10 por página para corrigir o teu trabalho. Um trabalho de 20 páginas vai custar R$200. Então, se você não tem quem possa fazer isso no amor, pague. E ao pagar, não esqueça que você vai citar o nome deste profissional, que você vai escrever lá. Depois você vai saber como é que é a parte de construção de detalhes. Você vai botar lá, revisão do texto. Professora, fulana de tal, assim, assim, e bota lá o telefone, o e-mail dela. Isso vai aparecer no teu trabalho, certo? Respeitando essa correção e dando maior credibilidade ao que você fez. Se o seu trabalho teve revisão textual, essa pessoa vai verificar a coerência do teu texto, se a língua portuguesa está arrumadinha nele. Bom, você está se formando num curso. R$200 é menos do que o valor de uma consulta. Você tem 2 meses, dá R$100, mais R$100 e pagou essa revisão bibliográfica. Essa revisão da língua portuguesa. Se você não tiver alguém que faça no amor para você. Não me apresente o trabalho fora dessa estrutura aqui. Eu quero ver a introdução, a parte do problema, a parte da curiosidade, mostrando objetivos e metas. As perguntas-chave estão inseridas. Veja, você não precisa fazer o trabalho dizendo assim, o quê? Por quê? Em quê? Não, você não precisa escrever assim. Você pode colocar isso no conteúdo. Entendeu? Você vai desenvolvendo o texto, não precisa ser... Para desenvolver esse trabalho, vou colocar 10 itens. O quê? Por quê? Para quê? Em quê? Fica um negócio
de repente não tão legal. Mas pode fazer. Se também quiser fazer, pode. Eu acho que fica mais legal quando você desenvolve a escrita. Mas essas perguntas estão dentro, por trás dos teus argumentos. Quem lê vai percebendo que você está explicando o quê, em quê, para quê, sem precisar citar essas perguntas. Joia? Bom, fechamos então. Eu quero com a língua portuguesa pronta e a coerência dele estruturada. Meus amigos, que Deus nos ajude, nos guie e nos guarde, para que a gente possa fazer sempre um bom trabalho e a gente possa iluminar a vida das pessoas até com aquilo que nós escrevemos. Que Deus ajude todos vocês, um grande abraço. E aqui foi o professor Jean,